O tempo bom! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui com mais uma matéria, né, para o nosso canal O Tempo Bom. Hoje vamos falar de redes sociais, certo? Como eu disse para alguns e até duvidaram, na década de 80 também tínhamos redes sociais, sim. Bom, uma das primeiras que apareceram, né, foram o Orkut, o MSN, né? Mas essas eram redes sociais digitais. E nós, na nossa época, tínhamos sim, não era digital, mas tínhamos redes sociais, certo? E no caso aqui, eu vou falar de duas, as que se destacaram mais. No caso, um era esse. Vocês não sabem? Então fica ligado aí. Vamos começar a falar sobre redes sociais da década de 80. Ô tempo bom! Disparate, assim como ficou conhecida aqui no Ceará, nossa primeira rede social. Em outras regiões era chamado como caderno de perguntas. Como funcionava? Bom, o disparate, ele era um caderno geralmente pequeno, certo? Geralmente quem fazia esses disparates eram as meninas. Elas colocavam, no caso, em cada folha, uma pergunta. E as demais linhas eram enumeradas, né, para que outras pessoas pegassem esse caderno e fossem respondendo, certo? Geralmente até em torno de 30 pessoas, né, ou se não me engano, que pegavam um lado e o outro lado da folha para responder, conseguiam responder no caso disparate, né? Como eu disse, cada folha tinha uma pergunta, variadas. Primeiramente, sempre começava com o seu nome, aí vai seu signo, perguntas do cotidiano, né, para conhecer mais a pessoa, seus gostos musicais, filmes, suas cores e tal. E perguntas também mais pessoais a respeito de relacionamentos, a respeito de sexo também. Naquela época também já se começava a falar desse assunto, certo? E o legal, por que era uma rede social? Bom, justamente no caso, muitas pessoas pegavam esse caderno para responder, certo? E no caso, geralmente liam as respostas dos outros. E também servia também para as paqueras, né? No caso, as meninas olhavam lá se tinha aquele menino que elas queriam, estavam interessadas, tinham respondido, e assim conhecer um pouco mais desse camaradinha. Do mesmo jeito também os meninos procuravam também ver se a sua gatinha estava lá, para saber do que ela gostava, para conseguir com mais facilidade chegar nelas. Isso era o disparate. E era legal, gente, que no caso muitas pessoas pegavam e assim se conhecesse mais e mais, além daquelas pessoas que você já tinha contato, né, no seu dia a dia, e de outras que você não tinha tanta intimidade. Isso aí era o disparate, a nossa primeira rede social. Disque Amizade. O Disque Amizade era uma rede social que nós tínhamos na década de 80. No caso, era oferecido pela rede telefônica, sistema de telefonia, né, através de telefone, pela extinta operadora Teleceará, que na época era a operadora que comandava a telefonia aqui no Ceará, certo? E funcionava da seguinte forma: através de um telefone fixo, ligávamos para o número 145 e você era colocado como se fosse hoje em dia numa sala de bate-papo, num chat. Só que telefonia, ou seja, várias linhas cruzadas, né? Muita gente conversando ao mesmo tempo. Era legal, muito show. No caso, muita gente ia lá pra zoar, pra ficar, como a gente diz no Ceará aqui, frescando, tirando onda. Mas tinha gente que estava à procura, né, de novas amizades, de um relacionamento. E começava a rolar os papos. E quando alguma pessoa se interessava pela outra, aí trocava um telefone e uma ligava para a outra para nunca falar no privado, né? Como seria hoje em dia falar no privado, né? E era show de bola, pois daí rolava muita azaração, daí saiu muitos namoros, com certeza também muitos casamentos. E também as desilusões, né? Porque no caso você ligava, você falar com aquela voz maravilhosa e tal, e marcava de se encontrar, e quando você se encontrava com a pessoa, não era o que você esperava, né? Mas era muito legal. Só que esse serviço era um terror para os nossos pais e familiares. Por quê? Porque não era gratuito, era pago. E no caso, como se fosse hoje em dia, né? No caso, os últimos valores que eu soube, no caso, custava 50 centavos por minuto. Ou seja, não era barato. No final, a gente, no caso, usávamos sempre escondidos, porque no final do mês dava uma graninha legal na conta de telefone. E isso deixava qualquer pai familiar pirado de raiva.
Mas era show de bola. A gente sempre usávamos escondido porque nossos pais não concordavam, porque gastava muito, né? A gente ficava, às vezes, de horas, gente, pendurado no telefone, conversando, jogando conversa fora. Mas foi legal, muito legal, certo? Porque na época, como nós não tínhamos, né? Ainda não tinha internet, não tinha sido inventado isso, era um meio que tínhamos de conhecer pessoas à distância, né? De conversar, de bater um bom papo. Isso aí era o nosso Disque Amizade, outra rede social da década de 80. Espero que vocês tenham gostado, gente. Se tiverem gostado, dê o seu like aí. Se inscreva aqui no nosso canal. Ô, tempo bom! Que mais à frente teremos mais vídeos para vocês, mais matérias sobre curiosidades do cotidiano das décadas de 70, 80 e 90. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Alô? De novo? Ai, tá bom, chega. Olha, eu vou desligar. Chega. Tchau, tchau. Corta. Se o papo tá chato, corta. Corta e liga pra gente. Disque Amizade 145 145. Gosto de música. Você? Disque Amizade 145. Aqui você faz amigos brincando.